Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas que estão online com a gente. Primeiro de tudo, agradecer o evento pelo convite de estar conversando um pouco com todo mundo, tentando trazer um pouco também da visão principalmente de periferia para a tecnologia, para que as pessoas consigam entender um pouco. A minha ideia não é nem ser tanto uma palestra, e sim uma troca mesmo, de ideias e de pensamentos, entre outras coisas. Então, obrigado, Elixir Brasil, por mais um ano tá junto com a Tecnogueto, ajudando e sem estar pedindo qualquer coisa em troca, só pelo fato de acreditar no nosso trabalho e acreditar nas coisas que são importantes serem feitas. Então, de verdade mesmo, muito obrigado, sou muito grato, a Tecnogueto também é muito grata, e cada vez mais a nossa ideia é a gente se aproximar de vocês e da comunidade de uma forma geral, para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar o Brasil a ser um país menos desigual e mais justo, através da tecnologia, principalmente, assim, mas não só tecnologia, né? Porque a gente vive num contexto tecnológico, sendo que para existir tecnologia precisa existir pessoas, e para que a tecnologia ela também seja justa, precisam ter pessoas diversas, de várias formas. Então, o que eu vim conversar aqui hoje com o pessoal é o desafio de ensinar tecnologia para pessoas que não sabem que são capazes de aprender tecnologia. É um título super, super grande, assim. Quando eu mandei esse título, depois eu fiquei pensando que parecia nome de música do Fresno, mas, mas é isso, assim. Acho que é mais ou menos isso que a gente quer passar. E eu vou tentar pelo menos vislumbrar um pouco mais e tentar ajudar as pessoas que querem ajudar, principalmente, e talvez pessoas que não entendam o porquê da gente falar tanto de diversidade dentro da tecnologia, quais são os desafios que existem, assim. Então, para começar, eu sou Digo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, ou Digão, assim, cada lugar que eu vou, as pessoas me conhecem de forma diferente, então eu tenho muita dificuldade de escolher um nome social, e eu prefiro ter os três, que aí as pessoas me chamam da forma que se sentir mais à vontade. Eu sou fundador, idealizador da Tecnogueto, também sou instrutor, enfim, já fiz tudo e faço tudo na Tecnogueto. Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor o que é a Tecnogueto, para quem não conhece ainda. Mas, basicamente, é isso. Acho que o principal é que eu sou fundador da Tecnogueto. Então, para começar, assim, a nossa talk das dificuldades, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é em questão de acesso, que 30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet. Isso quer dizer que um a cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Então a gente fala de tecnologia, a gente traz algumas coisas relacionadas a tecnologias, fala o tempo inteiro de tecnologia, mas, mas tem muita gente que ainda não tem acesso à internet, que é um direito básico, inclusive um direito que a ONU está colocando como coisas básicas que todas as pessoas devem ter, que é o acesso à internet, porque com acesso à internet a gente tem acesso às informações, a gente consegue estar estudando, fazendo outras coisas, tendo acesso às leis e o que está acontecendo no mundo de uma forma geral, mas sendo que ainda muitas pessoas não têm acesso à internet. No Brasil, 30% das pessoas não têm acesso à internet, o que é muita coisa, sim. E isso se fica ainda pior quando a gente pensa na questão de pessoas que têm da classe D e E, né? Que metade não tem acesso à internet em casa, não conseguem navegar em casa, enquanto a classe A apenas 1% não tem conexão à internet. Provavelmente deve ser aquelas pessoas que preferiram, de repente, estar morando num lugar isolado e tal. Então é 1%, que é bem menos coisa, né? Então, acho que para a gente começar a falar de tecnologia e ensinar tecnologia, eu vejo muita gente com a vontade de ajudar a tecnologia, mas a gente acaba ficando meio que numa bolha, assim, a gente que mora no Sudeste, no Sul do Brasil, onde a gente consegue ter acesso maior, a gente acaba não percebendo certos detalhes que são super importantes na hora que a gente se propõe a ensinar alguma coisa, assim. Então, acho que para as pessoas ficarem um pouco mais alerta na hora de pensar em ensinar tecnologia, eu acho super válido. Quem quiser ensinar tecnologia, eu super apoio, assim, acho que independente do nicho social ou não que você queira implementar para ensinar tecnologia, eu acho que é extremamente necessário, porque hoje a tecnologia é o que gera o mundo, mas tem muita gente ainda que é analfabeto digital, então não sabe fazer coisas básicas,
e isso acaba atrapalhando um pouco no dia a dia dessas pessoas. E cada vez mais isso vai ser exigido, né? Então, por exemplo, já está em encaminhamento para que exista a votação que a gente vai participar hoje, por exemplo, em 2022 essa votação ela seja feita através de reconhecimento facial. Mas se as pessoas não souberem nem o que é reconhecimento facial, vai ter um monte de gente que não vai ser possível votar, porque elas não vão entender muito bem. E aí a gente volta lá para os tempos primórdios, onde as pessoas que a grande maioria da população não consegue exercer o seu principal direito, que é o do voto. Então, só para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Questão de equipamento. Então, isso é algo que é muito, muito, muito forte, assim, quando a gente pensa na Tecnogueto e nas pessoas que a gente atende na Tecnogueto. E é um número até um pouco maior, mas isso é muito por conta que a Tecnogueto se localiza no Sudeste. A gente fez no Rio e em São Paulo algumas turmas e das pessoas que se inscrevem na Tecnogueto, 70% não tem computador em casa. Quando a gente vai trazer esse índice para o nível Brasil, isso cai para 3 a 4% das pessoas não têm computador em casa, ou seja, não tem um computador portátil, né, um pequeno computador ou qualquer coisa do tipo, enquanto na classe A, 90% tem notebook e 40% tem tablets. Então, isso que é 49%, desculpa. Então, o que isso quer dizer é que a cada 10 pessoas, 5 tem tanto computador, mais ou menos, né? Mais ou menos assim, né? 5 tem computador e tablet em casa, enquanto na classe D e E 4% apenas tem esse tipo de coisa, de computador, de dispositivo, né? E 71% das pessoas acessam a internet só via celular, né? Isso é muito verdade também, pegando os números, e aí é os números que a gente tem na Tecnogueto, eu falo eles sempre assim, que 70 e poucos por cento acessam o computador só pelo celular, assim. Esses números que eu estou falando são dos formulários de inscrições que a gente abre para as pessoas fazerem parte, estudarem na Tecnogueto, e aí são esses números que eu estou falando. Então, isso é um número que eu já sabia, assim, baseado pela Tecnogueto, mas também acho que é importante trazer para todo mundo ter uma noção, assim. E eu, assim, não conheço qualquer pessoa que tenha aprendido a programar ou alguma profissão de tecnologia pelo celular. Eu vejo muitas pessoas, artistas principalmente, no desenho, né, fazendo desenho pelo celular, mas outras eu vejo muito pouco, assim. Né? Então, acho que isso mostra um pouco também da dificuldade para essas pessoas estudarem e aprenderem tecnologia. E também as pessoas não têm o básico, né? Então, crianças não têm saneamento básico em casa e as casas são lotadas. E também uma pesquisa que foi feita mostra que 15% das residências onde tem adultos e crianças abrigam pelo menos 6 ou mais pessoas. E o que isso quer dizer? Que é praticamente impossível das pessoas conseguirem se concentrar para estudar, que é muito básico. Assim, quem trabalha com tecnologia sabe que às vezes, na grande maioria das vezes, a gente precisa ter o conforto e o silêncio para poder se concentrar, não ter interrupção e etc. Mas numa casa onde tem 6 pessoas fica praticamente impossível. E lembrando que essas casas são casas pequenas, ou seja, às vezes, na sua grande maioria, quarto, sala, cozinha e banheiro. Né? Então, isso quando tem banheiro, já que a maioria também não tem saneamento básico. Então, é muito para a gente pensar também nesse ensino online, né, que todo mundo acha que é inovador, eu também concordo, acho que é inovador, facilita bastante coisa para a gente, mas que não é só colocar um curso online, mas também pensar em como as pessoas vão conseguir acessar esse curso. Eu acho que é essencial que a gente abra essa discussão, que a gente pense em outras alternativas, para que a gente cada vez mais consiga estar fazendo com que as pessoas tenham o direito delas de estudar, de poder estudar qualquer coisa, desde tecnologia a qualquer outra coisa, até mesmo na escola, né? Que é algo que também querem muito implementar, que é esse ensino à distância, mas se a gente for pegar tudo isso na questão da desigualdade do Brasil, fica praticamente impossível da gente pensar hoje. E aí, quando a gente traz na questão de tecnologia, também é muito importante que a gente pare para analisar e pense como que a gente pode fazer esse tipo de divisão, né? Então, acho que também são números e as fontes, elas estão todas aqui
no rodapé da minha apresentação, depois eu vou deixar elas disponíveis para que vocês possam ler e ver de onde eu tirei esses números, que não foi coisa da minha cabeça e que são números realmente feitos através de pesquisa. E também aí trazendo que não tem o básico é a questão do próprio professor, né? O professor ele não tem muito o costume de estar usando a internet, né? Então, nas escolas públicas, apenas 23% tem o hábito de acessar a internet, fazer coisas pela internet, assim, dar aulas pela internet, que é o que está dizendo aqui. Para a gente isso é super comum, mas agora pensando num tempo de pandemia, a gente vê o quanto isso é difícil, né? Porque se apenas 24% dos professores da rede pública conseguem ter habilidade de internet, como que essas pessoas vão estar ensinando e da melhor forma as pessoas que querem aprender ou que estão lá para aprender? Então, acho que também isso é uma discussão que a gente precisa ter, precisa trazer para que as coisas sejam mais justas e mais iguais. Assim, num país que fala tanto de meritocracia, onde a meritocracia não existe para praticamente ninguém, assim, é só trazer esses números e ver que não adianta a gente é, só ficar no achismo, a gente precisa realmente cobrar um pouco mais e ver outras alternativas e outras coisas que possam facilitar para que as pessoas tenham os direitos mínimos dela, né? Que a gente não está exigindo nada além do que o mínimo, sabe? Então, é muito para a gente pensar sobre isso. E um outro ponto que também acaba acontecendo muito, que é a questão do inglês, né? E muitas empresas, assim, principalmente empresas de tecnologia, eu canso de ver que colocam o inglês como um pré-requisito para a vaga, né? E acabam que não param para analisar que apenas 5% da população falam inglês e apenas 1% fala fluente, né? Lógico que essa coisa do fluente, ela é muito relativa, né? Tem várias formas de você colocar a fluência, mas a questão de falar que isso é muito claro, né? Que é você conseguir entender e conseguir se comunicar em inglês e apenas 5% da população brasileira tem essa capacidade de ouvir inglês e falar inglês. Então, se a gente for trazer isso para as camadas mais pobres, isso deve ser ainda mais gritante, essa diferença, já que a gente está colocando o nível Brasil e colocando todo mundo, né? Classe A, B, C e D e E, né? Então, o inglês é algo que é muito importante, assim. E um outro ponto que eu acabei não colocando na minha apresentação porque eu não achei números confiáveis e tal, é em questão até do sentimento psicossocial, né? Do quanto isso atrapalha as pessoas e o quanto isso faz com que as pessoas não evoluam, né? Então eu estava procurando alguns números, eu não consegui achar nenhum que fosse que tivesse uma, como posso dizer, uma confiabilidade melhor, né? Então eu acabei não trazendo esses números, mas o psicossocial ele é muito importante na hora que a gente está aprendendo qualquer coisa, para que a gente se ache capaz, assim, de poder estar evoluindo e etc. Então, acho que são essas coisas assim, e além de outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, acaba atrapalhando muito na hora de ensinar tecnologia para quem não sabe que pode aprender tecnologia, que na verdade não é, apesar de ter sido esse o título, né? Muitas das vezes muitas das vezes mesmo, assim, na maioria das vezes ou todas as vezes, a culpa não são dessas pessoas, né? A culpa não é dessas pessoas, e sim de tudo que está em volta delas, como eu pude mostrar para vocês, e era isso que eu queria deixar um pouquinho mais claro, né? Pensando nisso tudo, né, a gente olha a taxa de desemprego no Brasil, que agora já até aumentou um pouco, já está em 14,1% de pessoas desempregadas no Brasil. A gente vê nas profissões de tecnologia que isso não tem tanto impacto, né? A gente vê que algumas empresas durante a pandemia mandaram algumas pessoas embora de tecnologia, mas essas pessoas se alocaram muito rapidamente, né? E essa demanda de profissionais de tecnologia ela vai ser muito grande até 2024 e acredito que esses números eles vão mudar porque tudo é tecnologia, né? E é impossível também a gente falar de tecnologia sem diversidade não há evolução, não há tecnologia, não há inovação. Então é para isso que a Tecnogueto ela nasceu, né? Então a Tecnogueto é uma empresa social que tem como objetivo principal ensinar e apresentar profissões de tecnologias para guetos sociais. E o que a gente coloca como guetos sociais, né? São pessoas que estão à margem da sociedade, principalmente na área de tecnologia, né? Ou seja, mulheres, pessoas LGBTQ+, pessoas com deficiência, pessoas pretas, pessoas acima dos 40 anos.
ex-presidiários, enfim, várias outras pessoas que muitas das vezes não têm acesso à tecnologia, como eu pude mostrar para vocês, e acabam ficando à margem que poderiam estar ocupando espaços dentro das empresas, ajudando na evolução da inovação tecnológica e ajudando o Brasil também ainda a crescer. Então, todo mundo ganha, e esse que é o principal objetivo da Tecnogueto, né? É ajudar as pessoas fazendo isso, e a gente faz isso de forma gratuita. A gente não cobra nada para os nossos alunos, e isso é bem importante a gente salientar também, né? E o nosso lema é abrir portas, quebrar barreiras e construir pontes, né? Isso é muito a forma com que a gente vê a tecnologia, a gente vê o que, que a gente quer fazer, né? Então, abrir portas é um pouco disso, de mostrar profissões de tecnologia, de mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprenderem qualquer coisa, assim, e aí isso é uma coisa baseada no meu pensamento, na minha forma de pensar. Eu acredito que qualquer pessoa ela possa aprender qualquer coisa, desde que ela tenha três variáveis principais, assim, desde que ela consiga três variáveis principais. O primeiro é a oportunidade, e aí a oportunidade de saber, de fazer, de conhecer, de errar, de aprender, né? E aí eu faço muito uma analogia com o futebol. O Brasil é o país do futebol, e é porque é muito fácil jogar futebol, né? A gente consegue jogar futebol com qualquer coisa. Então basta pegar, sei lá, um chinelo ou uma bolinha de papel, a gente vai conseguir jogar futebol. Isso é muito claro, assim. E a gente tem vários talentos, e acredito que tem muito mais talentos que não conseguem florescer ainda mais por conta que o Brasil é uma máquina de moer talentos. Assim, a gente olha para a periferia, para as periferias, para o Nordeste, para o sertão do Brasil, para o Amazonas e para outros lugares do Brasil, a gente vê que o Brasil dá muito pouca importância para o seu povo, de uma forma geral. E se a gente for parar também para analisar quantas pessoas, é, trazendo de novo para a analogia do futebol, né? Quantas pessoas ascenderam através do futebol e vieram de periferia, eu chutaria aí que a 90%, 95%. E eu fico imaginando se a gente fizesse realmente um trabalho de base com essas pessoas de periferia, o quanto mais de talento de futebol, de música, de ciência, de história, enfim, a gente teria, mas infelizmente o Brasil é um país muito desigual e acaba não fazendo isso. Então, voltando, né, é, é a questão da oportunidade. A outra coisa é a questão de ferramentas, né? E aí essas ferramentas, eu digo muito que é tudo assim que a gente pode fornecer e que a gente precisa. Então, é o equipamento, o computador para a pessoa estar aprendendo ali, no caso de tecnologia, né? O computador para que ela possa estar aprendendo, pessoas dispostas a estar ensinando e passando conhecimento para aquela pessoa, e entre outras coisas, assim, o acompanhamento psicossocial. Então, fazer com que as pessoas acreditem que elas não são burras e que tudo é um processo de aprendizado e etc. E por último é a vontade mesmo, né, de aprender. Então acho que se as pessoas tiverem essas três coisas, a gente consegue estar fazendo isso. Quebrar barreiras entra tudo nisso que eu falei anteriormente, né? Então a gente busca muito quebrar essas barreiras e mostrar, principalmente para as pessoas que estão inseridas dentro da tecnologia, algumas coisas que possam ajudar essas pessoas a quebrar esse preconceito, e construir pontes é um pouco daquilo que eu falei também anteriormente, que é o Brasil e o mundo precisam de profissionais de tecnologias, a gente tem essas pessoas, então por que não ajudar e fazer com que essas pessoas entendam que elas possam trabalhar com tecnologia, que essas pessoas consigam aprender tecnologia e fazer essa ligação com as empresas de tecnologia para que exista essa inovação e essa evolução sucessivamente. Então é muito nesse sentido que o nosso lema funciona. A gente atua desde março aqui no Rio de Janeiro, e foram turmas presenciais, onde, como eu falei, foram turmas gratuitas, a gente não cobrou nada para os nossos alunos, mas além do ensino de tecnologia, a gente forneceu ajuda psicossocial, a gente ensinou, ou tentou pelo menos introduzir as pessoas no ensino do inglês, e também a gente deu ajuda de custo tanto para as pessoas chegarem até o local do curso, quanto também na alimentação, né? E nisso tudo a gente já conseguiu, das pessoas que nós formamos, 58% são mulheres, 68% são pessoas pretas, 35% são LGBTQI+, e 35% dessas pessoas trabalham hoje dentro de uma empresa de tecnologia. Então, a Tecnogueto ela foi uma empresa social que ela foi montada do zero por mim, onde a gente conseguiu estar fazendo muitas coisas. Tem muitas pessoas que eu sou extremamente grato e que me ajudam muito nesse processo, mas são todos voluntários e ajudam muito a gente estar nessa expansão que hoje a gente conseguiu estar pensando assim.
E a gente quer fazer mais, assim, a gente entende que para a gente conseguir atingir mais pessoas, a internet uma ferramenta fundamental, apesar da gente saber daqueles déficits que a gente tem. Eu acho que a internet ela ajuda muito nisso, né? Da gente conseguir atingir ainda mais pessoas e a gente quer fazer uma plataforma online de tecnologia, onde as pessoas vão estar estudando com a gente, assim. E eu brinco, mas pensando sério que o meu sonho, assim, com a Tecnogueto é que as pessoas olhem no LinkedIn uma pessoa formada pela Tecnogueto e falem, não, essa pessoa aqui a gente pode chamar para estar dando uma entrevista porque ela estudou na Tecnogueto, então ela sabe o que está fazendo. Então a nossa plataforma online ela vai funcionar e ela não vai ser de forma é, do que a gente está convencionado a ver nas plataformas online, que é gravar cursos e deixar para as pessoas aprenderem. Não, a gente vai acompanhar cada uma dessas pessoas, tanto com mentoria quanto com acompanhamento no dia a dia. Então, a gente vai ter as aulas gravadas para que as pessoas possam consultar, aprender durante a semana. No final de semana, a gente sempre vai ter um aulão para tirar dúvidas dessas pessoas e inserir mais coisas, mais conhecimentos e fazer o acompanhamento. E cada uma dessas pessoas vai ter pelo menos um mentor acompanhando ela no ciclo enquanto ela estiver estudando na Tecnogueto. Então, basicamente, é isso que a gente quer fazer. A gente vai conseguir fazer a partir do ano que vem. E mais para frente eu vou falar como que a gente vai conseguir fazer isso. Mas é mais ou menos isso que a gente quer fazer para atingir mais pessoas. Mas isso não significa que a gente vai esquecer das pessoas que não têm acesso à internet, não têm computador em casa. Também mais para frente eu vou falar um pouquinho do que a gente pretende fazer e como vocês podem ajudar a gente com isso. E aí a gente, no início do mês passado, no início do mês de novembro, né, desse mês ainda, né, o novembro ainda não acabou, a gente passou por um edital, que é o edital do Matching Funding, né, onde, onde ele era bem legal, onde a gente tinha que fazer uma vaquinha, né, e a cada R$ 1 que as pessoas doassem para a Tecnogueto, colaborassem com a Tecnogueto, o fundo ia investir mais dois e ia triplicar. Então a gente tinha a meta de bater é, R$ 30.000 em um mês, né? A gente conseguiu bater esses R$ 30.000 em uma semana, totalizando R$ 90.000, o que para a gente foi incrível e mostra muito a força da comunidade. Vocês mostram muito a força da comunidade, estando aqui, fazendo esse evento, participando desse evento, acreditando no evento, e o evento também eu sei que é um evento feito por pessoas voluntárias, então a comunidade da Tecnogueto não é fraca, é muito forte, e a gente ficou muito feliz em ter alcançado essa meta, né? Então, muito obrigado para cada pessoa que colaborou, que ajudou divulgando, que ainda não pôde ajudar, mas que já falou que vai ajudar. Então, para a gente é muito importante. A gente sabe que tudo no mundo é dinheiro, para a Tecnogueto não é diferente. A gente quer fazer muito mais coisas, então, ano passado, de forma voluntária e do meu bolso, eu fui em algumas escolas aqui do Rio para estar apresentando a Tecnogueto, apresentando profissões de tecnologia, principalmente para pessoas do segundo e do terceiro ano que estão começando a vislumbrar e pensar em qual profissão elas vão seguir. Então, acho que abrir essa porta para fazer isso dentro das escolas públicas foi algo incrível, bem legal, assim, e algo que a gente buscou fazer e eu fiz. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais lugares a gente vai conseguir visitar, não só no Rio, mas como em outros lugares do país. A gente também está querendo fazer alguns cursos de robótica, principalmente pensando na primeira idade, né? Então, a primeira idade que a gente colocou são pessoas a partir dos 8 anos até os 13 anos, né, que estão ali para ainda não sabem muito bem nem o que é o mundo, mas que a gente pode colocar ali uma fagulhazinha e começar a pensar em que quantos cientistas podem surgir através desse curso de robótica que a gente pretende fazer dentro das favelas. Também aí, quanto mais a gente conseguir arrecadar nessa vaquinha, melhor, porque aí a gente consegue estar fazendo em mais favelas, em mais lugares, e a ideia é que a gente consiga fazer muito mais isso. E também que a gente consiga contratar mais pessoas para ajudar a gente, para que não seja mais uma coisa tão de voluntários e a gente consiga avançar mais rápido ainda, consiga atingir ainda mais pessoas, serviços, enfim. A gente sabe que, como eu falei anteriormente, tudo é dinheiro, então se você puder colaborar e ajudar a gente nesse, nessa empreitada nova da Tecnogueto, vai ser muito bem recebido e vai ajudar bastante, assim. A gente vai investir o dinheiro mais ou menos dessa forma. É lógico que algumas coisas podem mudar, mas
25% do valor que a gente arrecadou vai ser colocado para a plataforma, 55% para contratação de equipe e serviços, né? 10% para apoio dos alunos, e aí esse apoio dos alunos é o que eu falei anteriormente, né? Que é para as pessoas que não têm acesso em casa, então a gente tem como um dos objetivos que a gente não sabe se vai conseguir realizar esse ano por conta da pandemia, mas e também por conta da grana, mas que é algo que a gente gostaria muito de fazer, é ter pequenos hubs em alguns locais que a gente possa colocar os nossos computadores para que as pessoas possam estar indo lá e estar estudando tecnologia. Então, isso é algo que a gente gostaria muito de fazer. Se alguma empresa estiver interessada em ajudar a gente também nessa empreitada, vai ser incrível, assim, para a gente vai ser muito bom, porque aí a gente consegue estar ajudando, a gente já tem os computadores, então o que a gente precisa muito mais é de espaço e segurança para estar abrindo esses hubs. Então, se você puder ajudar e quiser colaborar com a gente, vai ser incrível. Os outros valores são recompensa e outros para a gente abrir mais portas ainda, pensando em outras coisas. Então, é um pouco disso que a gente vai fazer com a grana, além do que eu falei anteriormente. Então, é muito importante que você consiga ajudar a gente. E o que as pessoas ganham com isso? Acho que primeiro é a satisfação pessoal, assim. Acho que isso não tem preço, não tem como precificar esse tipo de coisa. É muito bom você ver você ajudando as pessoas e essas pessoas elas conseguindo fluir assim. Então a gente hoje tem pessoas que trabalham com desenvolvimento de jogos, que essa pessoa ela pensava em ser padeiro, nada contra ser padeiro, mas a gente sabe o quanto é uma profissão extremamente difícil e mal remunerada aqui no Brasil. E hoje essa pessoa ela trabalha com desenvolvimento de jogos e essa mesma pessoa fez um depoimento para mim que eu vou levar pelo resto da vida, que foi quando ela recebeu o vale refeição dela, ela deu para a mãe dela e a mãe dela fez as compras e ela falou que foi a maior compra que eles já tiveram na vida, sabe? Então, com Vale Refeição, que muitos de nós não damos tanto valor assim, eu já ouvi pessoas, amigos meus que trabalham com tecnologia, dizendo que o Vale Refeição nem é dinheiro, mas está aí a prova e o quanto isso pode ajudar as pessoas. Então, isso é algo que não tem preço, não tem como precificar, mas a gente também preparou algumas recompensas bem legais, que vão desde camisa, igual essa minha aqui, que eu estou usando da Tecnogueto, canecas, adesivos, enfim, várias outras coisas. A gente tem é, dois, duas entradas, né, vamos dizer assim, duas recompensas, melhor dizendo, pensando para empresas, e essas recompensas é um curso de programação do início ao fim para pessoas que não são programadores, onde a gente vai atender 15 pessoas dentro da empresa, e um outro é uma palestra barra curso de diversidade e inclusão de tecnologia. Então, empresa que quiser colaborar com alguma dessas recompensas, fiquem à vontade, e as outras pessoas que quiserem colaborar também tem curso de programação para não programadores, e, e outras recompensas mais que são bem incríveis, inclusive essa arte que tá aqui do meu lado. A gente vai fazer um quadro e vai mandar para algumas pessoas também que colaborarem com esse tipo de recompensa. Então vai ser um quadro lindo, que é feito por uma ex-aluna nossa. Então essa identidade visual ela foi toda baseada nessa arte que é uma ex-aluna nossa que fez. Então, só para vocês terem noção da potência da favela e dos guetos sociais que existem, essa arte incrível saiu de uma ex-aluna nossa e você pode ter ela na sua casa. Então, são as formas que a gente pensou e são recompensas pensadas com muito carinho, assim. E é isso, assim. Eu passei um pouco das dificuldades do que existem para a Tecnogueto, para as pessoas aprenderem tecnologia. Tentei explicar também um pouquinho do que é Tecnogueto e do que a gente está fazendo e do que a gente quer fazer. Então, se você quiser e puder colaborar, que não for fazer falta para o seu orçamento, puder compartilhar com mais pessoas para que essas pessoas saibam da existência da Tecnogueto, fiquem à vontade. O link para o nosso Benfeitoria tá no QR Code, também está embaixo. Siga a Tecnogueto nas redes sociais. É, todas as redes sociais da Tecnogueto. E muito obrigado. Maravilhoso, Diego. Acho que uma coisa que é muito importante, às vezes a gente fica distante desses dados, a gente fica muito dentro, né, da nossa rotina aqui no dia a dia e em volta da gente, a gente que tem o privilégio de já estar dentro da área de tecnologia, todo mundo tem acesso, então a gente acaba não sendo impactado. Deveríamos, sim, como pessoas brancas e privilegiadas, a gente deveria, sim, se importar com todas essas informações e a gente devia
sim, espalhar para todo mundo que, enquanto a gente está aqui com acesso a computador, a gente tem internet, está tudo funcionando, a gente está 8 horas desde ontem, 8 horas, mas vamos ficar mais 8 horas hoje. Tem muita gente que não consegue nem assistir uma aula tentando acessar pelo celular, né? Então, assim, o conhecimento básico, e aí uma coisa que acaba deixando a gente meio revoltada é que, assim, aprendizado, ele não deveria ser elitizado, né? Ele não devia ser só para algumas pessoas. Eu acho que conhecimento, e a gente está falando de conhecimento tecnológico, que você trouxe dados que confirmam que muda a vida das pessoas, por que a gente não está propagando isso e jogando para a massa e mudando a vida de todo mundo, sabe? Acho que ver você falar dá muita esperança de que a gente está conseguindo caminhar para um destino certo. Obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante, assim, eu vejo muitas pessoas falando de, de, de meritocracia mesmo, de que quem quer aprender, aprende e tal, mas elas esquecem que tem muitas outras barreiras, assim. E aí, apesar de eu parecer novo, né, eu tenho a mesma pele aí da Alda, que também parece ser bem mais nova do que ela é, então a gente tem essa vantagem. Eu tenho uma certa idade, eu tenho 34 anos, comecei a programar e o meu primeiro computador eu fui ter com 28 anos, né? E aí eu faço muito uma alusão com outras pessoas, e aí essas pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente, que são da área de tecnologia, pensem o quanto com que idade elas começaram a aprender tecnologia. A maioria começou a aprender ali com 16, com 18 anos, e aí eu fico imaginando se eu, por exemplo, tivesse começado a aprender com 18 anos, sabe? Tipo, porque eu consegui chegar em vários locais, várias empresas grandes, assim, eu trabalhei nas maiores empresas do Brasil e começando relativamente tarde, entre aspas, porque eu não acredito que exista idade para aprender tecnologia, né? A própria Tecnogueto a gente não coloca limite de idade para a pessoa entrar. Então, se um dia tiver uma pessoa de 60 anos querendo aprender tecnologia, a gente vai querer ensinar da mesma forma e não importa, assim. Porque o principal ponto da Tecnogueto não é tanto a empregabilidade, é muito importante a gente pensar na empregabilidade, mas é muito na questão do acesso mesmo, da gente pensar o quanto isso pode beneficiar e ajudar as pessoas a entenderem de tecnologia de uma forma geral. Então, é só para trazer, tipo, da minha experiência pessoal, assim, que eu comecei com 28 anos, programando no netbook, que eu ganhei de um amigo, e aí eu consegui começar a aprender profissões de tecnologia, e hoje estou trabalhando com tecnologia, mudou minha vida, hoje eu consigo ajudar minha família, minha mãe, enfim, meus irmãos, etc. E é muito isso também, que é um outro ponto importante da gente salientar que pessoas mais pobres, quando elas ascendem socialmente, muita gente fala de educação financeira, etc., que tem que juntar dinheiro. Só que quando a gente é mais pobre, a gente não tem muito esse tempo de juntar dinheiro, porque a gente está de todo mundo com a gente. Então, é muito isso, assim. Então, é para as pessoas pensarem um pouco mais e procurarem um pouco mais de dados e números antes de julgarem, pré-julgarem qualquer pessoa de aprender tecnologia e que também se incentive a ensinar, sei lá, um amigo, o filho da pessoa que faz a limpeza na sua casa, enfim. Acho que qualquer pessoa que você conseguir colocar uma fagulhazinha de esperança no ensino, eu acho que é essencial, e o ensino é o que faz a ascensão, assim, não tem nada que faça a gente ascender que não seja o ensino, sabe? Então, é lógico que existem outras profissões, como esportistas, mas até nisso eles precisam estudar. Então, as pessoas acham que não estudam, o esportista não estuda, mas ele estuda bastante, só que na área de atuação dele. Então, tudo é ensino, tudo que a gente puder fazer, eu acho que é super importante, assim, e a gente, com a Tecnogueto, a gente tenta fazer uma parte desse, pelo menos um pouco disso também. Perfeito. E uma coisa que só para a gente eu sei que a gente vai entrar daqui a pouco para as perguntas. A gente tem pergunta para você, então quando a gente estiver no Open Questions a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas eu queria puxar um tema que você trouxe, que acho que é um tema que eu tenho enchido a paciência da comunidade há muitos anos, assim, é sobre conteúdos em português. E acho que com o Elixir a gente, pelo menos na comunidade Elixir, a gente conseguiu plantar um pouquinho dessa iniciativa. Afinal de contas, somos brasileiros, afinal de contas, não existe outra forma da gente propagar conhecimento se não for falando em
português e ensinando as pessoas o básico em português. Depois, a gente precisa entender que vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que dar de cara com o inglês. Vai, mas aí vai ser um processo natural. A pessoa vai conseguir ter acesso aos cursos de inglês, às aulas de inglês e todas as outras coisas, e ela vai conseguir chegar lá. Só que é muito cruel a gente chegar num primeiro contato dessa pessoa com uma linguagem de programação e você simplesmente não explicar nada. Ela não consegue entender nem estrutura, ela não consegue entender como as coisas funcionam, e a gente usar isso como mas isso é o mínimo, isso é o básico, porque todo mundo fala e todo mundo aprende desse jeito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, até mesmo dessa questão do tipo, como é que é a experiência dentro do Tecnogueto? Como que vocês ajudam nesse processo? Faz sentido a gente gritar para a comunidade que aguenta um pouquinho mais com o inglês? Primeiro vamos começar a entender em português. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu posso falar de duas perspectivas, né? Tanto dos alunos da Tecnogueto e como a gente faz na Tecnogueto, quanto da minha própria, né? Então, vou começar falando um pouco da minha própria perspectiva, né? Eu, como vocês sabem, já falei, né? Eu sou pessoa pobre, então não sabia nada de inglês. Não sou proficiente em inglês, então fui aprendendo muito na marra, assim, na força de vontade mesmo. Então, eu passei muita dificuldade e acredito que se eu soubesse inglês, eu conseguiria ter voado ainda mais alto, assim, nesse sentido, porque tudo é inglês. E antigamente ainda era pior, assim, quando eu comecei a trabalhar com a área de tecnologia. Então, é muito complicado mesmo a gente colocar o inglês como base, assim. Eu particularmente fico revoltado quando eu vejo em uma vaga às vezes de júnior, de estagiário, que o pré-requisito é ter o inglês, sabe? Porque isso elimina 95% da população, como eu trouxe. Então, é muito complicado. E aí, trazendo a questão da Tecnogueto, eu não tenho esse número exato, mas pegando aqui de cabeça, a gente teve 2 alunos que já falavam inglês, que ganharam bolsa e já tinham alguma noção, os demais nenhum tinham qualquer tipo de noção do que era o inglês. Então a gente, pensando nisso e pensando na minha experiência pessoal também, a gente coloca professores de inglês para estar ensinando inglês para essas pessoas, né? Então elas têm aulas de inglês dentro da nossa plataforma online, vai continuar tendo aula de inglês. Então a gente quer continuar fazendo isso porque inglês é para a vida. A gente sabe que por mais que a pessoa de repente não siga uma profissão de tecnologia, é importante ela aprender o inglês, mas a gente traz todo o nosso conteúdo em português, a gente tem as nossas apostilas, a gente escreve as coisas em português mesmo para que fique mais fácil para que as pessoas consigam entender. E o que não dá muito para fugir do inglês, a gente tenta pelo menos traduzir ou mastigar para as pessoas, para que as pessoas consigam entender. Então é muito importante que a comunidade, de uma forma geral, a comunidade brasileira, ela ela passe a fazer o conteúdo em português, passe a usar o nome em português. O próprio Tecnogueto, ele é aportuguesado por conta disso, assim, porque não fazia sentido a gente colocar um TH, um 2T's, né? TH na palavra tech, de tecnologia, e 2T's em gueto, né? Que é como é em inglês, se o nosso público é português e talvez ele ficasse em dúvida no que aquilo ali quer dizer, sabe? Então eu brinco muito e puxo muito a orelha de quem escreve o nome da Tecnogueto errado por conta disso, assim, porque ele é portuguesado de propósito para que as pessoas elas consigam estar entendendo o que está escrito e o que a gente quer passar, assim. Então eu peço que cada vez mais as pessoas usem menos termos em inglês, porque, querendo ou não, você está eliminando 95% da população e até mesmo a pessoa que trabalha do seu lado ali, que você acredita que ela tem uma proficiência em inglês, talvez ela não esteja entendendo nada que você esteja falando. Então, se puder escrever conteúdos em português, videoaulas, então acho que é bastante importante isso para que a gente consiga incluir mais pessoas e não excluir ainda mais, já que a gente faz isso o tempo inteiro. Exato. E aí uma coisa que ontem, pelo menos aconteceu ontem, e normalmente acontece bastante dentro do contexto de tecnologia, quando a gente traz um palestrante que ele é gringo, né? E aí a gente fica todo cheio de ai, perdão, desculpa, né? Tipo, a gente passa por aquele momento assim, putz, eu não sei falar inglês direito. E, gente, participação especial do meu cachorro revoltado aqui com o portão, desculpa. E aí, o que acontece? O que eles respondem para a gente? Eles falam assim, imagina, você fala 2 línguas,
eu só falo inglês, você fala português, você fala inglês. E a gente fica sempre puxando que nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente. Nossa, a gente nunca está com sotaque, né, original suficiente, a gente nunca está falando exatamente do jeito que tem que ser. Mas será que a gente precisa? Então, às vezes, é mais a gente conseguir trazer esse conhecimento do que são as coisas, que a gente gera esse acesso, né? A gente gera a educação e é o que a gente está buscando aqui. Então, digo super obrigada pela tua palestra. A gente vai puxar a sessão de Open Questions agora, a gente vai trazer a Elaine também, e a gente já começa a fazer as perguntas, porque a gente tem muita pergunta, então pelo menos vai dar tempo de falar com todo mundo, responder todo mundo que está no chat, tá bom? Super obrigada, e a gente vai continuar divulgando o Tecnogueto ao longo do evento, que a gente quer bater essa meta aí, e chegar no máximo, passar até. E dobrar a meta. Isso. Fiquem aí vocês dois, suas perguntas, tá? Bom, acho que como acabou de acabar a palestra do Diego, acho que eu vou começar pelas perguntas aqui. Então, muitos elogios aqui, muitos comentários, né? Pessoal super engajado aqui na palestra, querendo participar. Então, acho que uma das perguntas que mais apareceram aqui foi tipo, como participa? Vocês estão precisando de gente para ajudar a meter a mão na massa, né? Voluntariado. Como que funciona isso aí no Tecnogueto? Então, todo mundo é voluntário no Tecnogueto até hoje. A partir do ano que vem, com a questão da vaquinha, a gente vai ter pessoas mais fixas na equipe, né? Então, que é bem legal e bem importante para a gente, é uma marca importante. E na questão do voluntariado, é basicamente só chegar. A gente está preparando uma apostila de cuidados e outras coisas que as pessoas que vão ajudar no voluntariado, elas precisam ter, né? Então a gente está preparando isso até o ano que vem. Isso já vai estar pronto. E a gente vai abrir uma chamada, porque como eu falei, cada uma dessas pessoas, a gente quer que tenha pelo menos um mentor ali acompanhando essas pessoas. Então a gente vai abrir um chamado para mentoria e depois a gente vai incluindo para outras coisas que as pessoas querem fazer. Então, de repente, se a pessoa não tiver tanta aptidão ou tempo para dar mentoria, mas quer ajudar com alguma arte, quer ajudar, sei lá, fazendo alguma outra coisa, a gente vai abrir para todo mundo nessa questão do voluntariado. Mas a princípio a gente está organizando melhor. Hoje a gente já tem bastante gente ajudando a Tecnogueto, o que é bem legal, e todo mundo que entra não sai, não abre espaço para outras pessoas, que eu fico extremamente feliz assim e realizado. Mas é isso, a gente quer ter mais pessoas no Brasil inteiro também, e aí a gente vai abrir. Então, se quiser ficar por dentro, acompanhar a Tecnogueto nas redes sociais, que é por lá que a gente solta essas novidades. Legal. E a outra pergunta é em relação à plataforma que você mencionou, né? As pessoas estão querendo ajudar aqui, estão perguntando, vai ser open source? Como é que a gente faz para contribuir? Vai ser em Elixir e tal? Então, essa plataforma ela vai ser open source, ela está sendo desenvolvida por mim, assim. Estou fazendo, na real, eu acabei fazendo tudo dessa plataforma. Tive uma ajuda no front, mas no resto eu fiz basicamente tudo e ela vai ser open source. A gente não está fazendo em Elixir, porque eu não sou proficiente em Elixir, infelizmente, mas a gente vai fazer em JavaScript, com React e Strapi. A gente vai deixar essa plataforma open source para ajudar na evolução. Só que uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado nessa coisa do open source, por isso que ela ainda não é open source, pensando no nosso público, né? Então a gente vai primeiro deixar tudo ali mais ou menos moldado da forma que a gente acredita que funciona para o nosso público, que vai funcionar para o nosso público, e depois a gente vai deixar ela disponível open source para quem quiser ajudar na evolução, ficar à vontade. Então, uma coisa que a gente faz muito na Tecnogueto, a gente busca muito fazer, é fazer as coisas tanto que façam sentido, quanto fazer as coisas bem feitas. Então a Tecnogueto, por exemplo, não fez um monte de live porque a gente não ia atingir as pessoas que a gente queria atingir. Então não fazia sentido a gente ficar fazendo as lives, por exemplo, igual algumas pessoas fizeram. Mas agora a gente organizou e vai fazer tudo direitinho. Então fica de olho aí que vai ser bem legal. Muito bom. Justíssimo. Tenho uma pergunta. Manda, Elaine. Pensando sobre esse processo de como fazer o acesso ao conteúdo, qual seria o melhor conteúdo para ser consumido? Eu entendo que a plataforma vai cuidar disso também, mas pensando, eu quero criar um conteúdo em tech, é melhor um vídeo, é melhor um texto? Eu acredito que sempre vídeo é muito melhor, assim. Quanto mais
mais informações tiver nesse vídeo e mais mastigado esse vídeo puder ser melhor, assim, porque a gente sabe que o ensino no Brasil ele é muito defasado, então não adianta a gente, com a nossa velocidade de raciocínio que a gente já tem por conta do trabalho de tecnologia e as coisas que a gente acaba absorvendo no dia a dia, a gente tentar passar esse conteúdo porque vai ficar mais complicado. Então acho que esse é o principal, assim, e é, trazer exemplos de coisas do cotidiano, assim. Eu vejo muita gente ensinando, por exemplo, lógica de programação usando contas matemáticas, mas isso daí vai expulsar qualquer pessoa, porque no Brasil a gente não é incentivado a gostar de matemática. Então, automaticamente as pessoas não vão ter a mesma eficiência se você, sei lá, explicar com coisas da feira, por exemplo. É super possível você explicar lógica de programação com coisas relacionadas à feira, corpo humano e etc. Então é um pouco também pensar em coisas simples assim. Um detalhe que eu deixei de falar da questão da plataforma, que é super importante, é que a plataforma ela vai ser 100% inclusiva, assim, tanto na questão de acessibilidade ali, na coisa do código, quanto na questão dos próprios vídeos. Os nossos vídeos, todos eles vão ter transcrição para Libras, então a gente já tem isso. Então as pessoas vão conseguir estar acessando e estar vendo, e também na questão da acessibilidade. Então até pessoas que sejam especialistas em acessibilidade, quiserem entrar em contato com a gente, também é bastante importante para que a gente pense nisso juntos, para que consiga, e pessoas com deficiência também é muito importante que também ajudem a gente nesse processo, assim. É uma coisa que eu esqueci de falar. E também vai ter curso de Libras gratuitos para quem quiser aprender, então, que eu acho que é muito importante, já que a Libra é a segunda língua oficial do Brasil e apenas 1,2% da população fala Libra no Brasil. Então, é muito importante e a gente vai também, é uma forma da gente também contribuir com a comunidade e incluir mais pessoas. Boa. Uma última pergunta aqui do professor Adolfo, ele quer saber como universidades públicas podem ajudar. Então, eu acho que as universidades, elas têm um papel muito importante no sentido de tanto inserir essas pessoas, de poderem vislumbrar coisas. A gente não tem noção do quanto as pessoas estarem em determinado espaço abre a vontade delas não quererem sair desse espaço, assim. Então, acho que é muito importante as universidades abrirem espaço para essas pessoas. Então, vou trazer um exemplo bem rápido de uma aluna nossa, que a gente deu aula no WeWork através de uma parceria que nós fizemos. WeWork, para quem já teve oportunidade, sabe que é um espaço lindo, que às vezes nem parece que é Brasil, assim, pela forma com que ele foi feito e tal. E os nossos alunos ficavam vislumbrados com aquilo. E teve uma aluna nossa que viu uma outra pessoa, ela é uma aluna preta, e viu uma outra pessoa preta estudando e tal, toda estilosona assim. Aí queria saber com que ela trabalhava e descobriu que ela trabalhava com marketing digital. E aí, no início desse ano, ela começou a fazer faculdade no marketing digital. Então, de marketing digital. Então, é só para a gente ter um pouco dessa noção de quando a gente está em um local, a gente se sente pertencente àquele local. Então, acho que as faculdades públicas abrindo esse espaço vão abrir cada vez mais essa coisa da brilho no olho das pessoas fazerem uma faculdade, assim. Eu fui uma pessoa que em momento nenhum foi incentivada a fazer vestibular, por exemplo. Eu fui fazer faculdade depois dos 28 anos também, depois que eu consegui acessar a tecnologia. Então, acho que as faculdades abrindo o laboratório para que as pessoas possam estudar, a gente sabendo que as pessoas não têm computador em casa e não têm acesso à internet, eu acho que as faculdades elas têm esse papel fundamental de vislumbrar para fazer com que as pessoas vislumbrem entrar numa profissão, seja ela qual for, assim, e principalmente acessar o espaço da universidade, que nas pessoas pobres acaba sendo algo muito distante. É isso, gente. Digo muito obrigado pelas respostas aí, pela palestra. Muito, muito interessante esse assunto e espero que a gente, como Elixir Brasil, tenha feito a nossa pequena contribuição com o projeto. E, segunda-feira a gente vai saber isso melhor, mas foi bem legal.